Rede Adventista de Educação. Eu sou a professora Aline Fernandes e vou te acompanhar agora na realização da atividade avaliativa de recuperação da disciplina de História. Bom, pegue o seu livro e dê uma recapitulada primeiro nos capítulos 5 e 6 do livro de História, lembrando que a apostila que nós estamos utilizando é a apostila do segundo bimestre. Depois de recapitular, pegue a sua atividade avaliativa e siga os seguintes passos. Primeiro, lembre-se de ler as orientações. Ore, primeiro de tudo, para começar a atividade avaliativa e convidar a Jesus para estar com você, te ajudando a lembrar tudo aquilo que você estudou. Tenha em mãos também os seus materiais, lápis, a borracha, o apontador. Lembre-se de não rasurar, de caprichar na letra e também de dar o seu melhor, porque nós acreditamos muito no seu potencial. Escreva também na sua atividade avaliativa o seu nome completo, o nome de sua professora e também a data do dia que você está realizando essa atividade avaliativa. Vamos começar? A pergunta 1 diz o seguinte: quando a humanidade tomou consciência das atrocidades que ocorreram nas duas guerras mundiais, percebeu a necessidade de elaborar um programa que garantisse a paz no mundo. O que foi criado? Qual a importância desse órgão atualmente? Então, lembre-se das duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, depois que perceberam que muitas atrocidades foram cometidas ali, eles pensaram em criar um órgão. Que órgão que foi esse? E qual que é a importância desse órgão atualmente? Você vai escrever isso para a gente aí nessas linhas. Questão 2. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, o artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O que você entende por ser livres e iguais a todos? Escreva sua resposta nas linhas seguintes. Questão 3. Atualmente, de acordo com a Constituição Brasileira, são considerados cidadãos. Opção 1ª, apenas as pessoas nascidas no território brasileiro. 2ª, todos os brasileiros nativos e estrangeiros residentes no país. E 3ª, apenas os brasileiros com título eleitoral atualizado. Lembrando que você deverá marcar uma única opção, ou seja, a opção correta. Questão 4. As leis do Brasil, como um país republicano e democrático, estão organizadas em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Descreva as principais funções de cada um deles. Questão 5. O sistema monárquico existe desde a antiguidade, quando surgiram as primeiras cidades. Nesse sistema, o governo é concentrado em uma única pessoa, geralmente um rei. Ele exerce o poder e o transfere aos seus descendentes. No entanto, a forma de governo pode ser diferente, dependendo da época e do lugar. Explique os 3 tipos de monarquia que nós estudamos. Então, lembra aí quais foram as monarquias e escreve um pouquinho sobre cada uma delas nas linhas abaixo. Questão 6. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na coluna da esquerda, nós temos o número 1, a monarquia absolutista, no número 2, a monarquia constitucional e o número 3, monarquia teocrática. Você vai utilizar esses números para enumerar a coluna da esquerda, de acordo com a primeira, é claro. Questão 7. O conceito de democracia surgiu na antiga Grécia e significa governo de muitos ou governo do povo. Marque V para verdadeiro e F para falso. As opções são as seguintes. O conceito de democracia surgiu por volta do século V a.C. em Atenas, onde os cidadãos livres se reuniam nas praças públicas e discutiam as leis. Se for de verdadeiro, você marca V. Se for falso, marca o F. Opção seguinte. A democracia chegou ao Brasil quando ele foi colonizado pelos portugueses. Marque V ou F. Em Atenas, todos podiam se candidatar aos cargos públicos, independente de sua condição financeira. Próxima, em Atenas, somente os atenienses do sexo masculino podiam participar da vida política. E a última opção, em Atenas, todas as crianças, mulheres e escravos podiam participar das assembleias para discutirem as leis. Você vai marcar V para verdadeiro ou F para falso. Questão 8. A palavra república é originada do latim
língua falada pelos romanos na antiguidade. O que significa a palavra república? Escreva aí o significado desta palavra nas linhas abaixo. A questão 9 diz o seguinte: a sociedade romana era dominada pelos patrícios, descendentes dos antigos habitantes de Roma, que recebiam por herança as melhores e maiores terras da cidade. De 494 a.C. a 287 a.C., houve um enfrentamento entre patrícios e plebeus, que resultou em algumas conquistas. Quais foram as principais conquistas? Escreva então aí, não precisam ser todas, mas escreva pelo menos umas 3 conquistas que os plebeus conquistaram a partir desses enfrentamentos com os patrícios. E finalmente a última questão, a questão 10. Observe a charge abaixo e ajude os alunos a entenderem a crítica feita pelo autor. Faça uma leitura bem tranquila, cuidadosa, não somente do que está escrito, mas também daquilo que está sendo representado na imagem. E explique o que o autor dessa tirinha quis criticar a partir dela. Muito bem, essa foi a nossa última questão. E agora um recadinho especial. Nunca se esqueça o quanto você é sensacional, porque nós acreditamos muito em você e sabemos que você vai longe. Uma boa prova, que Deus te abençoe. E um beijo da Pro.